Olá pessoal, estamos fazendo aqui a gravação de mais um programa Stum. Hoje o nosso amigo Sérgio Scabia não está, ele deu bolo no Jefferson e em mim, não veio aqui para a gravação, ele teve que resolver um problema particular dele. E logo hoje que ele tem uma visita que está aqui hoje, que é o Antônio, nosso amigo italiano, que mora em Belém do Pará, italiano igual o Sérgio Scabia, está aqui, veio visitar a gente aqui e queria encontrar o Sérgio, não encontrou, está a Ana Carolina também, que é a esposa do Antônio, e o Sérgio acabou não vindo. Para não perder tempo, nós vamos fazer a gravação aqui, só eu, o Jefferson, aqui na filmagem, como sempre. Nós vamos fazer um programa hoje um pouco mais curto. Aqui hoje é quarta-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado de 15 de novembro, está um calor danado aqui em São Paulo. A gente tem as lâmpadas aqui para gravação, então aumenta muito o calor e desgasta muito para fazer. Então desconsiderem aí suor, rosto brilhando. Nós não fazemos nada aqui editado com maquiagem, né? Os ventiladores, se estiverem ligados, fazem muito barulho e atrapalham a gravação. Então a gente está num calorão aqui danado. O danadinho do Jefferson que está ali, está de bermuda, camiseta, está todo faceiro. E eu aqui não dá para fazer a mesma coisa para fazer uma gravação, tá bom? Seguinte, eu escolhi como tema duas coisas: os aspectos ocultos da prece. O que acontece quando uma pessoa faz uma prece no campo energético dela, a nível de formas mentais exaladas pela aura da cabeça? Como é que é esse trâmite espiritual em torno dela, tá? E é claro que eu vou falar nisso com aspecto universalista, não doutrinário ligado a essa ou aquela área. Prece no sentido psíquico, sentido espiritual, não no sentido doutrinário. Por exemplo, uma pessoa é da Umbanda, está fazendo uma prece para Iemanjá. Normal, está dentro do que ela acredita. O outro é cristão, está fazendo uma prece, vai pensar em Jesus, naturalmente. O outro é hindu, vai fazer uma prece, vai pensar no Krishna, por exemplo, ou em Shiva, dependendo do que a pessoa gostar mais. Um judeu vai fazer uma prece, ele pensa em Moisés, Elias, Abraão. Um muçulmano vai fazer uma prece, ele vai pensar em Maomé. Então, para mim que estou de fora, sem considerar as diversas áreas de cada um, numa visão universalista, não me importa se a pessoa está pensando em Krishna ou em Jesus, em Maomé ou em Moisés, na Iemanjá ou no Pai Joaquim. Me importa naquele instante que em espírito e verdade de coração a pessoa esteja erguendo a consciência dela para o alto, dentro daquilo que ela acredita. Olhando de fora, cada uma das pessoas fazendo sua prece, nós veremos energias superiores sendo exteriorizadas, conexões espirituais sendo feitas com as atmosferas espirituais evocadas por aquela prece, ou melhor, vamos usar o termo mais hermético, as egrégoras, os campos energéticos evocativos da pessoa, dentro da linha que ela gosta. Então, eu vou falar no sentido geral, não para quem a pessoa destinou a prece dela, porque isso é de foro íntimo, e aliás, ninguém deve permitir que alguém de fora dê palpite na sua prece. E fora que alguém tentar fazer isso, está violando o espaço sagrado da pessoa, que é o coração dela, o nível de consciência dela. Ninguém deve permitir isso. Assim como também, cada um deve fazer aquilo de coração com sentimentos verdadeiros de luz, de elevação e de amor. Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo prece agora, às vezes, com bomba na cintura. Isso não é prece. O outro está fazendo uma prece, dentro da linha que ele gosta mais, pedindo algo contra o vizinho, por exemplo. Isso não é prece. Isso é evocação do mal, isso é obsessão de um encarnado para outro. Estamos falando prece no sentido lúdico, no sentido de expandir a consciência para algo a mais. Então eu fiz um pequeno trabalho de esclarecimento sobre o entorno do que rola nas preces, independente do alvo mental que a pessoa criou, Krishna, Jesus ou quem ela quiser. Isso aí é de cada um tem que respeitar o que o outro gosta ou acredita, e numa visão universalista, isso é o correto. Para mim que estou de fora, o que importa é o que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo e o que ela está fazendo, e isso fica manifestado na aura dela. Então é esse entorno que eu quero falar para vocês aqui, e é claro, cada um continua na sua linha. O que eu vou falar aqui é de uso comum para todos, aqueles que gostam de fazer uma prece evocativa daquilo que acreditam dentro da linha que mais gostam, tá bom? Essa é a primeira parte. E a segunda parte, eu escrevi um texto
Mais um com alma celta. O texto é muito bonito e eu quero oferecer o texto para vocês. Eu vou ler o texto aqui com uma música de fundo muito linda, que depois eu vou botar o link para vocês também. E é esse o programa de hoje: Aspectos Ocultos da Prece, e o texto que se chama Toques Espirituais da Sabedoria da Presença. Tá bom? Jefferson já está a postos ali, podemos começar. Então vamos lá. Aspectos Ocultos da Prece. Eu vou começar com um ensinamento celta antigo que diz assim: a prece altera o espaço. Quando se fala que altera o espaço, não é o espaço físico de 3 dimensões, com altura, largura e profundidade. É o espaço psíquico, o campo psíquico em volta da pessoa. Quando ela faz uma prece, toda a aura dela fica permeada pela intenção do que ela está buscando naquele momento. E havia um ensinamento deixado por Jesus, que eu vou situar aqui apenas como referência, em que perguntaram a Jesus como é que ele fazia uma prece. Então Jesus disse o seguinte: eu vou num cantinho secreto e com meu coração, em espírito e verdade, eu falo com meu Pai que está no céu. Quando Jesus falava com o meu coração, ele está falando em essência, ele não está falando para você fazer com a boca, emanando ondas sonoras pelas cordas vocais. Está falando para fazer de alma, de coração. Quando Jesus fala em espírito e verdade, em espírito é porque aquilo é ligado ao Supremo, não há nada material, humano, e sim a algo espiritual elevado. Quando ele fala em verdade, nós sabemos que a verdade aqui na Terra, ela varia com um valor cultural de área para área, e o que é verdadeiro numa cultura pode não ser considerado verdadeiro em outra cultura. E num planeta com 7 bilhões de pessoas encarnadas, é claro que de repente o valor de uma cultura pode não bater com o valor de outra cultura. Então, quando ele fala em verdade, ele quer dizer que não é a verdade dos homens, nem de nenhuma cultura da terra, mas a verdade que vem do Supremo para todos os homens. Por isso Jesus, em diversas vezes, falava em espírito e verdade, o Supremo e a verdade do céu sobre todas as culturas humanas. Eu, inclusive, em muitos textos que eu escrevo, eu pego uma carona nesse ensinamento de Jesus, coloco assim, em espírito e verdade, para significar que aquilo está de todo o coração, de todo espírito e alma em cima daquilo ali. Então, nesse momento que perguntaram a Jesus, e ele diz: eu venho no meu coração e em segredo falo com meu Pai que está no céu, ele então ensinou a prece do Pai Nosso, que era o modelo que ele achou melhor naquela ocasião, para deixar uma referência para que as pessoas em torno dele pudessem assim também, em espírito e verdade, buscar sua conexão com o mais alto, né? Mas quando ele falou em espírito e verdade no coração, não era no sentido de ficar verbalizando aquilo para as pessoas, embora em grupo as pessoas possam fazer isso. Mas nós estamos falando aqui na prece individual, quietinha, feita de coração, não feita com a mente. E outra coisa que eu ensino com muita frequência para os meus alunos, quando a gente tende a fazer uma prece, tende a fazer mentalmente aqui, usando o chakra frontal. Seria legal usar o chakra cardíaco, ou melhor ainda, o chakra coronário, em espírito e em verdade. Então muita gente, quando vai fazer uma prece, começa a repetir mentalmente, igual um papagaio, de forma mecânica, a prece, sem ser em espírito e verdade, sem ser no coração. Então existe a repetição de algo. Isto também acontece na parte dos mantras, né? Uma repetição de repente cega, automática, sem espírito e sem verdade. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma prece verbalizando, mas é muito mais fácil quando ela está verbalizando que a mente dela esteja longe do que ela está falando. Mas quando ela faz a prece, seja mentalmente ou de coração, é mais difícil desviar a conexão. Então, por isso Jesus falava em espírito e verdade no coração. Por isso os celtas falavam, a prece altera o espaço, porque na hora que você faz essa prece em espírito e verdade, toda a sua aura fica permeada por cores virtuosas, porque você está pensando em alguma coisa melhor. Dificilmente alguém vai fazer uma prece no sentido lúdico, baseado em alguma coisa errada ou do mal para alguém. Eu mencionei no início do programa, tem gente fazendo prece com bomba na cintura ou contra o vizinho. Isto não é prece, isso é evocação do mal ou da própria ignorância ou violência. Eu estou falando prece. Alguém imbuído de espírito e verdade não vai fazer uma prece baseada em algo do mal, e sim em algo da luz. Por isso, ao fazer a prece nesse sentido,
Toda a aura fica permeada de cores virtuosas e a aura em torno da cabeça fica permeada de formas mentais, as formas pensamento, como são chamadas na teosofia, ou formas mentais no ocultismo, ou formas ideoplásticas no espiritismo, ou formações psíquicas também na parapsicologia. Então são vários nomes, eu vou chamar aqui de formas pensamento, gravitam em torno da aura da cabeça, com as cores daquilo que você está pensando. E qual é a grande prece? Aquela que não pede nada para si, aquela de agradecimento, ou aquela que pede a favor de alguém, evitando as armadilhas do ego de ficar num petitório só pedindo, em vez de se conectar ao mais alto, para por sintonia alcançar a vibração desejada. Então, a prece altera o espaço psíquico, espiritual em volta, e precisa ser em espírito e verdade, seja a prece qual for, na direção de quem a pessoa quiser. A prece também, ela quebra a arrogância do ser humano, porque está buscando uma referência mais alta do que ela, está fazendo a pessoa pensar em algo além do umbigo do ego dela. Preces lúdicas, bacanas, elas quebram o egocentrismo do homem, porque abre o coração a poderes mais altos que superintendem a evolução nos planos mais densos onde nós estamos vivendo. A outra coisa que a prece cria de bom é a automotivação. Quando a pessoa, por exemplo, vai fazer algo e antes ela faz uma prece, ela se automotiva mais ainda, porque ela se conectou com algo maior que ela admira e respeita. Então dá força para fazer o trabalho. Agora, estamos falando de automotivação, não de dependência psíquica. Tipo, eu só faço algo se eu fizer uma prece. Não, você pode fazer algo, eu, Jefferson, por competência, por estudo, mas é muito legal quando a gente se liga a algo maior e mistura tudo que a gente sabe com a inspiração do alto. Aí a gente enriquece o que nós vamos fazer. Então, automotivação sadia. Tem também os momentos de dificuldade ou de medo que as pessoas passam, e quando elas fazem uma prece, ela ganha força para combater o próprio medo, não é isso? Sabe, num momento difícil, você vai fazer uma prece quietinho, aquilo te dá uma força para atravessar um momento difícil. Não significa que a prece solucionará o trâmite difícil, não. Ela dá força dentro para você vencer, trabalhar em cima, superar o que está no momento apertando sua vida. A outra coisa é que a prece é uma ótima companhia nos momentos difíceis, de solidão. Momentos que a gente está só, a prece é uma companhia, gente. Mas eu não estou falando da prece de alguém recluso. Eu estou falando da prece de alguém que vive na sociedade e que naquele momento está passando um momento de solidão. E eu entendo solidão como estado de consciência, porque alguém pode estar no meio da multidão e se sentir muito só, e o outro pode estar sozinho em casa e se sentir pleno. Então estou falando solidão, vazio existencial, uma sensação de vácuo dentro de si mesma, aquelas coisas ruins que não tem como explicar para ninguém que está fora, porque praticamente todo ser humano passa esses gaps. Então a prece ajuda a centrar, encher o coração de luz, permear com alguma coisa que não dá para explicar intelectualmente, mas é algo que vem aqui em espírito e verdade. A prece também é uma espécie de nutrição psíquica, porque o nosso estômago se alimenta de comida, o coração do sangue, do ar, sistema cardiorrespiratório, o cérebro de informação, mas muitas vezes em espírito, o que nós precisamos? Uma nutrição psíquica, que não vem do prato de comida, ela não vem de uma leitura, ela não vem do ar, ela vem da inspiração que o alto traz para nós. E aí esse momento de conexão é feito por uma prece virtuosa, da maneira que a pessoa deseja fazer. E, finalizando, há uma expressão do yoga chamada Sat Sanga. Sat é o ser, o divino que está em tudo. Sanga é a boa companhia. Sat Sanga, esteja na companhia daqueles que falam do ser divino, o eterno, Deus, como se quiser chamar. Sat, de ser, do santo, do ser divino. Sanga, boa companhia. Esteja na boa companhia dos que falam do ser divino. Esteja na companhia dos que falam da luz, do alto, do amor, porque assim um fortalece o outro. Então isso se chama satsanga. Na prática do yoga, existe satsanga. Então os estudantes de yoga e praticantes se reúnem para uma satsanga, onde eles
partilham o alimento, por exemplo, onde fazem uma prática em conjunto, onde cantam os mantras em conjunto, evocam a luz em conjunto. Isto é uma satsanga. Eu coloquei aqui uma adaptação, uma satsanga interplanos. Quando uma pessoa está em espírito e verdade fazendo uma prece, ela está numa satsanga espiritual interplanos, porque na mesma vibe dela, na mesma vibração, existem seres celestes, os mentores espirituais, que vão comungar com ela na mesma coisa, não no sentido religioso, mas no sentido conexão. Quantas vezes, em saídas do corpo que eu tive, eu vi grupos de mentores também orando, e eu ia lá e orava junto. Era uma satsanga. Ou você, aparentemente sozinho no seu quarto orando, mentores de outros planos conectados a você, você não vê. É uma satsanga. Eu estou tirando do contexto oriental e trazendo para um contexto nosso ocidental e urbano. A prece traz essa nutrição psíquica, traz a companhia espiritual legal por sintonia, enche a aura de cores, enche a aura de formas mentais superiores, quebra o ego da gente, traz automotivação. Então, é apenas alguns toques, são apenas alguns toques para que vocês que trabalham com preces, continuem com o trabalho lindo que vocês fazem. Eu não estou falando para grupos de repetidores de prece, estou falando de gente que faz em espírito e verdade. Não estou falando de gente que faz a prece por condicionamento mental, contando quantas preces está fazendo ou quantos mantras, no caso, na questão dos mantras. Eu estou falando, gente, de algo em espírito e verdade, na quietude da sua consciência, que só você e o alto que você evoca é que sabe o que se passa nessa prece, num sentido conexão, união espiritual. Nesse sentido, são aspectos ocultos da prece, que é bom a gente estar falando nisso aí, para que você, quando fizer uma prece bem legal, tenha uma noção melhor do que você está fazendo. A prece é uma ferramenta de trabalho. E outra, para vocês todos que fazem preces, respeitem os outros que não fazem, e que muitas vezes podem chegar a conexões espirituais elevadas pelo próprio caráter, apenas não é da sua religião ou da sua linha. É importante conviver com a diferença. Fazer uma prece é muito legal, mas tem gente que não faz prece, não é porque não tem amor no coração, é porque ela não está alinhada a uma linha espiritual ou religiosa, e isso é direito dela, e o que importa é se o caráter dela é bom, não interessa, porque mais vale aquele ali que está com caráter bom, sem linha nenhuma, do que alguém ligado numa linha cheia de complicação e arrogância em relação aos outros e a si mesmo, cheio de bloqueios. Mais vale um materialista que faz algo bom do que alguém que estuda a parte espiritual que não faça nada. Isso aí eu venho repetindo há tantos anos, eu realmente acho isso mesmo, e coloquei esse material sobre prece, que eu sei que vai ajudar vários de vocês, tá ok? E sei também que muita gente que trabalha fora e não gosta de preces, e gosta de uma abordagem mais intelectual, e também é necessário existir, mas às vezes não se respeita a prece do outro, porque intelectualmente se acha que ela é desnecessária, ou que é uma muleta. Isso para o intelecto do outro. Para quem está fazendo, são essas características que eu acabei de mostrar, que às vezes aquele intelectual que está criticando não tem a mesma conexão. Entretanto, pode ter alguém assim que tem uma conexão muito boa, mas perde a conexão quando critica a prece do outro. Ou alguém que faz a prece perde a conexão quando critica a não prece do outro, e aí perde toda a sintonia, porque o ideal era de união, e é isso que uma prece traz, a evocação do seu coração com o coração do todo que está em tudo, em espírito e verdade. Tá bom, Jefferson, a parte explicativa? O Jefferson é o meu mentor espiritual aqui. Bom, vamos agora para a leitura do texto, e nós vamos usar de fundo esse lindo CD de um artista inglês chamado Kevin Candlow. O CD se chama Pure Dream, e nós vamos deixar de fundo a faixa número 4, que se chama Evening Star, Estrela da Manhã. E depois o Jefferson vai deixar na descrição do programa o link do YouTube que tem a música para vocês irem lá e escutar inteirinha. Durante a leitura do texto vai ficar de trilha sonora de fundo. É linda a canção. O CD Pure Dream, ele é indicado para massagem, reiki, cura prânica, relaxamento e tantas coisas boas, tá bom? Bom, entrando na segunda parte do programa, eu escrevi esse texto no dia 3 de outubro de 2018. Numa madrugada eu tive essa inspiração e eu usei uma referência celta, que eu gosto muito, eu já comentei até em programas bem anteriores nossos,
Os antigos celtas não falavam de uma divindade central, né? Eles achavam que o eterno estava presente nas coisas da natureza. Por isso, diversos rituais celtas eram feitos embaixo de um carvalho, perto de uma fonte, levando em conta que a presença maior está mais presente nas coisas da natureza. Era a parte lúdica dos celtas, isso antes do advento do cristianismo, se espalhando primeiro do Oriente Médio, depois para a Europa, antes dessa expansão, não é isso? Já que o cristianismo nasce com os ensinamentos de Jesus no Oriente Médio, e é depois na Europa que começa a expansão do cristianismo, né? Forte. Então, o que rola? Falava-se de uma presença que está em todas as coisas. Você fala, a presença. Seria algo igualzinho ao contexto hermético, o todo que está em tudo. Então você diria, aquela presença que está em tudo, invisível, incomensurável, incognoscível, em todas as coisas, a presença. Então o texto se chama Toques Espirituais da Sabedoria da Presença, nos momentos certos do eterno de cada um. Eu quero compartilhar esse texto, eu guardei esse texto para leitura aqui. Eu acho que vai fazer muito bem para vocês ouvir essas palavras. Então, se for possível a vocês, mesmo sendo algo visual no vídeo, feche os olhos um pouquinho, escute a canção de fundo que vai permear esses escritos, e pegando a carona aqui no material da prece, tomara que você escute isso aqui em espírito e verdade, porque eu vou ler isso aqui em espírito e verdade, de coração para você, e vai ser não só em meu nome que escrevi o texto, mas em nome do Jefferson, que está filmando, em nome do Sérgio, que não está aqui hoje, e em nome dos mentores espirituais que dão aquela força para todos nós. Tá bom? Se você puder fechar os olhos, ergue o pensamento na linha que você quiser, escuta essas palavras feitas de coração para coração, em espírito e verdade. Vamos lá. Quando o caminho vier ao teu encontro, que tu estejas preparado para andar nele, com os pés luminosos e calçado com as sandálias da sabedoria. Quando o teu casulo carnal se partir, que tuas asas espirituais te levem para o alto, como borboleta espiritual nos céus do eterno. Quando o sol te chamar, que tu estejas preparado para abandonar os grilhões de tua ignorância, para a luz que não ofusca. Quando o tempo da velhice vier ao teu encontro, que tu saibas reconhecer o valor da experiência e que tua mente esteja sempre fresca e aberta para o novo dia. Quando a névoa da campina chegar, que tu estejas pronto para escutar o sussurro das brumas sutis e o chamado dos espíritos luminosos. Quando o inverno vier, que o teu coração esteja aceso pelo fogo do amor e que as chamas sejam generosas para levar calor aos teus irmãos. Quando o aguilhão da dor vier te visitar, que tu saibas lidar com isso, para depois de curado, tu te levantares com mais vigor. Quando a inspiração vier, deixa o teu coração respirá-la, para que surjam novas canções e poemas em teu viver. Quando vier a aurora, que tu saibas agradecer pelo dia que chega, para que tua passagem pela vida seja auspiciosa. Quando vier o fim do dia, que tu saibas admirar o pôr do sol, para que tua aura se encha com as cores da experiência. Quando vier a noite, que tu olhes para o zimbório celeste e te admires ainda mais nas ondas da presença. Quando vier a linda música, que tu estejas pronto para viajar com ela nas ondas lúdicas dos teus melhores sentimentos. Quando vier o manto protetor dos mentores espirituais sobre ti, que saibas ser digno disso e que o teu mantra seja a palavra obrigado. Quando vier o sono do corpo, que tu saibas voar espiritualmente para despertar do outro lado, além das luzes do mundo. Quando vier a canção das esferas sutis, que tu saibas ouvi-la com teu coração, em espírito e verdade. Quando vier a hora de uma reunião espiritual, que tu estejas contente por estar junto aos teus irmãos de ideais, e que essa união seja abençoada nas ondas da gratidão. Quando vier o chamado da presença, nas linhas de um texto, que tu saibas reconhecer isso, e que o teu coração exulte espiritualmente. Com teus pés luminosos, ande pela trilha do discernimento espiritual.
Com teu coração generoso, faze o bem sem olhar a quem. Com tuas mãos de luz, aplica passes venturosos em todos os planos. Com teus mentores extrafísicos, erradica as trevas da ignorância. Com teus chakras brilhando como pequenos sóis, dance na luz. Com a presença em teu olhar, que tua vida ganhe novo brilho. E quando a consciência cósmica chegar, que tu e ela sejam um só. Meu irmão e minha irmã, que a presença abençoe a todos vocês. Esse é o texto, a música de fundo está no link da descrição do programa, e eu espero que esse texto faça bem para vocês, leve alguma coisa boa, tá? Hoje o programa mais curtinho, nós estamos aí com o quê, o Jefferson? Já com, se a gente já botar 20 e poucos minutos, né? Já tá bom por hoje. Gente, aqui está um calor muito grande, né? No momento que a gente está gravando. Então, espero que a gente tenha passado algo bom. O Jefferson que está ali, a Ana que está aqui visitando a gente, o Antônio lá de Belém do Pará, vieram aqui, estão assistindo aqui a gravação do programa. E, gente, pensa alguma coisa melhor, mesmo que o mundo fora esteja muito ruim, uma coisa é o que rola no mundo, outra coisa é o que rola dentro de você. E dentro de você a responsabilidade é sua, mesmo que ali fora esteja tudo muito ruim. Faz sua parte, seja lá qual for, dentro da linha que você quiser, ou em nenhuma linha, mas põe algo melhor dentro dessa consciência aqui, dentro do coração aqui, na tua energia, no teu corpo. Pensamento claro, sentimentos melhores, energia melhor, atitude sadia. E mesmo que ninguém no mundo quisesse melhorar, você ainda teria a responsabilidade de melhorar, porque o mundo interno é seu. Porque muita gente dá desculpa, tipo, eu não vou melhorar porque os outros estão aprontando. Esse mundo ninguém quer nada. Problema dos outros. Seu problema é o que rola dentro. E tomara que dentro de você, mesmo com defeitos e qualidades, você esteja batalhando para aumentar as qualidades e diminuir os defeitos, dia a dia, ao longo de uma vida inteira. Assim como eu, Jefferson, todos nós também estamos tentando fazer, sem perfeição alguma, sem virar anjo, sem ser santo, sendo você, sendo Jefferson, sendo eu, sendo nós mesmos, do nosso jeito, mas crescendo, trabalhando, sem imitar ninguém, sem ficar preso, acorrentado a coisa alguma, porque estudos espirituais são libertários, ideias que envolvem a espiritualidade são libertárias, porque envolve a expansão da consciência, e mesmo morando aqui na Terra, com todas as coisas que rolem, ainda é possível emergir algo melhor na nossa experiência. Faz o que você puder, não deixa o clima cair por causa dos outros ou por causa de qualquer coisa, luta dentro de você, escute músicas boas, porque elas ajudam a elevar a consciência, leia textos criativos e inspirados na linha que você quiser e que façam você pensar em evolução, em melhoria da consciência, do caráter. Não deixa a bola cair porque as coisas estão complicadas fora. Leia, trabalhe, estude. Se puder, frequenta algum lugar que você achar que tem afinidade em espírito e verdade com o seu coração, e ali naquele lugar seja feliz, conhece outras pessoas, ajuda os outros. Se o lugar não estiver bem, sai, vai para outro. Se não tiver lugar nenhum, seja feliz dentro de você e vai tocando, porque se não for para ser feliz, não adianta nada estudar temas espirituais, tá bom? Até o próximo programa.